Gênesis 40, a minha versão é NVI e eu vou ler aqui nela. Diz assim: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se contra os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste, caído? E eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem interprete. Então disse José: não são de Deus as interpretações dos sonhos? Contem-me os seus sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureceram em cachos. A taça do faraó estava em minha mão, eu peguei as uvas, espremi na taça do faraó e entreguei nas suas mãos. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. São 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo, restaurar a sua posição. Você servirá a taça na mão dele como costumava fazer quando era o seu copeiro. Versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim, seja bondoso comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui eu nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros a interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E José disse: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias, e dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, restaurou a posição do chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em suas interpretações. Para finalizar, o último versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amém. Meus irmãos, nós já vimos até aqui essa história de José, que não é uma história fácil. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, levado então para o Egito, e lá se tornou escravo. Começou a melhorar um pouco quando na casa de Potifar ele prosperava, mas sabemos que ali também foi caluniado e jogado neste calabouço aonde ele está. E é interessante que, como nós lemos, mesmo lá no calabouço, Deus começa a exaltar o jovem José. Deus começa a prosperar ele lá, a ponto de o chefe da prisão olhar para José e disse: a partir de hoje a chave vai ficar na tua mão, você é responsável pelos prisioneiros, você controla eles, e tudo aqui estará sobre a sua administração. E o texto que nós lemos então mostra José nessa função, mas preso no calabouço, e de repente chega 2 pessoas lá para serem cuidados por ele. E nós vamos enxergar nesse contexto que nós lemos algumas verdades. Eu gostaria que você guardasse essas verdades no teu coração, porque como nós temos falado continuamente aqui, nenhuma das histórias que Deus fez chegar até nós foi por acaso. Há algo que Deus deseja nos ensinar.
em cada versículo da sua palavra, com cada história contada. A Bíblia é sempre um milagre que Deus fez chegar até nós, e quando os arqueólogos dão uma olhada naquilo que foi escrito há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, e comparam com hoje, eles ficam assustados, porque entrou o século e saiu o século, e a palavra de Deus não foi alterada. Então, isso que Deus nos traz hoje é uma revelação para que tenha algum impacto na nossa vida, nas nossas escolhas, nos nossos sentimentos, e a gente possa viver cada dia melhor, porque eu acredito que você também é um sonhador, e eu sei que os sonhos que Deus te deu, você vai vir prosperar. Primeira lição que nós podemos aprender nesse texto é: Deus age de maneira que muitas vezes não entenderemos e não enxergaremos. Deus age de maneira que muitas vezes não entenderemos e não enxergaremos. Finalizamos a nossa última reflexão falando justamente disso. José faz uma escolha certa, não se deita com a esposa de Potifar, e por ser fiel, justo, honesto, é colocado no cativeiro, é colocado na cadeia. É interessante que Deus começa também na cadeia a abençoar José, porque é o mesmo Deus que cuidava até os 17 anos da casa do pai, é o mesmo Deus que cuidou dele como escravo na casa de Potifar, e é o mesmo Deus que também agora se faz presente no calabouço, no cativeiro, na prisão, está ali ajudando e abençoando José. É interessante que isso precisa trazer uma verdade aos nossos corações. O nosso Deus não se limita a espaços físicos. Nosso Deus não limita o seu mover e a sua ação apenas nessas 4 paredes da Assembleia de Deus. Deus vai com os seus, com quem faz aliança com Ele, aonde você estiver. Você pode estar cercado por inimigos, você pode estar numa cadeia, você pode estar numa vizinhança que não gosta de você, ou numa parentela que não te suporta. Se você tem uma aliança com Deus, Deus está contigo até lá. E isso precisa trazer uma paz ao nosso coração que ninguém pode tirar, porque nós sabemos que o soberano, aquele que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, Ele cuida de nós. É interessante quando nós observamos o verso 4 e o verso 5, porque o texto vai dizer que esses 2 homens que chegam naquela cadeia, onde agora o José está ali cuidando, os 2 têm um sonho, sonhos semelhantes. E mais do que sonhos semelhantes, o texto vai dizer que na mesma noite eles tiveram sonhos semelhantes. Talvez quem acredita em coincidência vai encontrar nesse texto uma grande coincidência. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência. E acredito que é isso aqui que está de fato acontecendo. Deus está agindo, mesmo quando os olhos de José não conseguem enxergar esse agir de Deus. Qual é a probabilidade desses 2 prisioneiros terem sonhos parecidos na mesma noite? A mão de Deus está por trás de tudo isso. E a gente precisa trazer essa verdade ao nosso coração, porque é dessa maneira que Deus continua fazendo. Ele age e muitas vezes com os nossos olhos nós não vamos enxergar, como já foi até orado aqui. Aqueles que estão conectados com os céus movem-se por outros olhos, pelos olhos da fé. É interessante quando nós olhamos a palavra em Eclesiastes 11 e verso 5. É um verso que você precisa ter registrado no teu coração. Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 5 diz: assim como não se conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não se pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Olha isso, olha esse versículo que está na nossa tela. Você consegue dizer de onde vem o vento e para onde ele vai? Como diz o velho ditado, né? Como encontrar a curva do vento. Nos nossos tempos até tem, né, a ultrassom para tentar ver um pouco do processo do bebê no ventre. Mas mesmo assim, eu tive a oportunidade de acompanhar o nascimento dos meus 2 filhos e mês a mês, a batida do coração, as ultrassom, como funcionava, mas o processo contínuo, nós não sabemos como acontece. Ali
é o agir de Deus. Os olhos não veem, mas a gente sabe que ali está um milagre de Deus acontecendo. E o sábio vai dizer que as obras de Deus, o agir de Deus, a maneira de Deus atuar, muitas vezes não estão visíveis aos nossos olhos, mas precisa ter uma certeza no nosso coração, porque o nosso Deus não está de braços cruzados diante dos seus. Ele age mesmo quando os nossos olhos não estão enxergando. É interessante que no meio da dor, na hora do caos, quando as coisas apertam na vida, a gente geralmente fica em dúvida. Pastor Lediel, a dúvida é algo extremamente errado para quem tem fé? Não. Não é. O que a dúvida pode gerar, sim. Quando nós não enxergamos, uma dúvida vem. E José, naquele momento de calabouço, ele tanto que não compreendia a plenitude do agir de Deus, que ele, quando interpretou o sonho daquele copeiro, ele disse: por favor, quando você for promovido e chegar diante de Faraó, lembra de mim, fale dele para mim, fale de mim para ele, avisa ele que eu estou aqui, fui injustiçado, não deveria estar aqui. Tinha algumas dúvidas do agir de Deus, ele não estava entendendo, mas mesmo diante da dúvida, ele decidiu crer. Diante da dúvida, nós temos duas opções: ou confiar em Deus e crer que Deus continua no controle de todas as coisas, ou escolhe o caminho da incredulidade. A dúvida chega e você tem essas duas opções. Quando a dúvida chegar, opte por confiar em Deus, mesmo quando a sua mente não entende as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Do púlpito à porta, todos nós passamos, se não passamos, passaremos por momento aonde a dúvida vai chegar. Deus está mesmo no controle? Deus está mesmo agindo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu não vejo a situação mudar? José, ele escolheu confiar, mesmo sem entender. E lembre sempre daquilo que nós sempre falamos aqui. Quando Deus não está mudando uma situação no prazo que você espera, pode ter certeza, Ele está usando essa situação para mudar o teu coração, o teu caráter, a sua vida, te lapidar. C.S. Lewis, aquele autor das Crônicas de Nárnia, que era um ateu e se converteu e se tornou um cristão fabuloso, um grande escritor, ele vai dizer que nos nossos prazeres Deus sussurra, mas na nossa dor Deus grita. É na dor aonde são forjados aqueles que permanecem com a fé inabalável. É na dor que são forjados os heróis da fé. É nas lágrimas que a nossa alma é lapidada para poder desfrutar os sonhos que Deus nos deu. Tudo é um preparo. E você, mesmo enfrentando a dor, mesmo no cativeiro, não permita que a dúvida te leve para a incredulidade. Deus está agindo, mesmo quando a sua mente não está entendendo e os seus olhos não estão enxergando. Confia plenamente nesse Deus. Segunda lição: a conexão com Deus nos leva a ajudar pessoas, mesmo com os nossos próprios problemas. O verso 6 do capítulo 40 de Gênesis diz assim: quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou, percebeu, observou que estavam abatidos, estavam perturbados. É interessante que há um equívoco social, e muitas vezes na mente de nós cristãos, que dizemos servir a Deus, há um equívoco que as pessoas pensam que só pode estender a mão para ajudar o próximo, quando as coisas estiverem tudo bem consigo mesmo. Está tudo redondinho na minha vida, então agora eu posso estender a mão e ajudar alguém. A pergunta é: vai mesmo chegar o dia nessa terra aonde tudo vai estar perfeito? Você acredita que
alguma pessoa que você conhece, seja pessoalmente ou seja da mídia, não sei, você acha que essa pessoa tenha a vida perfeita? Vida perfeita não existe. Todos temos os nossos problemas. Agora, quem mantém uma sintonia com o céu sabe que precisa estender a mão e ajudar outras pessoas, mesmo quando os problemas estão ali batendo na sua porta. José era prisioneiro. José foi traído, caluniado, mas quando percebeu que tinha gente sofrendo por algo que ele podia ajudar, ele resolveu estender a mão. É interessante, alguns dias atrás nós estávamos fazendo pedágio por Bom Samaritano, na sinaleira. Eu estava ali na sinaleira do Giás. Alguns passaram lá e até viram a gente, cumprimentaram. É interessante que numa BMW que parou ali no estacionamento, eu fui, pedir uma ajuda ao Bom Samaritano, falei, olha, ajuda a família necessitada, tá? Ele disse, não, eu que estou precisando de ajuda, eu que estou precisando de dinheiro. E é interessante que, quando um catador de papelão estava passando de carrinho, eu fui conversar com ele. Esse catador pegou os únicos R$2 que ele tinha e deu para ajudar a causa. É interessante que a gente muitas vezes olha a aparência de um do outro, sem conhecer a essência do coração. A sintonia com Deus faz com que, mesmo quando as nossas vidas não estão perfeitas, mas estamos passando por dificuldade, a gente consegue enxergar possíveis soluções. Eu digo mais, José, ele era para ser o tipo de pessoa que desenvolveria trauma de relacionamento, bloqueio com pessoas. Foi traído pelos irmãos, caluniado pela mulher de Potifar. Ele poderia levantar a bandeira do ódio para com as pessoas. O ser humano não é de confiança, nunca mais vou ajudar alguém. Mas quando a gente recebe aquilo que vem dos céus, a água da vida, há uma purificação constante na sua alma. E não há espaço para as raízes do rancor, quando há raízes de vida, as raízes do bem, quando há uma fonte de amor a jorrar na sua alma. Nós precisamos entender isso, e mesmo com as nossas dificuldades, olhar para o lado e tentar ajudar aqueles que precisam. Na Bíblia nós temos algumas histórias. A Bíblia vai contar que um grande general chamado Naamã, da Síria, ele derrota o exército de Israel e leva cativo várias pessoas, inclusive uma menininha, adolescente, é levada como escrava. Imagine, levada para uma outra terra, para limpar banheiro, limpar chão, trabalhar como escrava, mas ela percebe que as roupas que ela lavava tinha manchas, e ela percebe que o grande general, pomposo no público, sofria de uma lepra. Ela não fica pensando no seu interior, bem feito, é a mão de Deus punindo ele. Não. Ela conhecia a solução. E ela vai ao general e diz, olha, lá em Israel tem um profeta, usado por Deus, o Deus verdadeiro, que pode restaurar e curar a doença desse homem. E ele vai, e a cura acontece. Nós vamos ver o nosso mestre, aquele de quem nós amamos e nos dizemos seguidores, ao nos autodenominar de cristão. Jesus Cristo, na cruz, olha para um ladrão do lado e diz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha para sua mãe, que está sofrendo ali, e diz, minha mãe, esse que está do seu lado, era o apóstolo João, ele agora é o seu filho. João, essa agora é a sua mãe, cuida dela. Preocupado com os outros, no momento de maior dor e sofrimento da sua alma. Deixa eu falar uma verdade para você, escute isso. A solução de muitas angústias da alma humana estão em gestos de generosidade. Vou repetir. A solução de muitas angústias da alma humana estão em gestos de generosidade. Há casos aonde o psicólogo
o psiquiatra pode atender durante 10 anos. Mas se aquela pessoa não se mover para fazer o bem para uma outra, ela nunca vai encontrar a cura. Há uma voz dentro de nós, clamando para que a gente viva o amor verdadeiro. E que você possa entender essa verdade, receber o que Deus tem para a sua vida e enxergar gente que está do seu lado. Vamos lá, terceira verdade, para você anotar, meditar essa semana. Não se bloqueie para o sonho que Deus te deu. Olha só o verso 11, ali do capítulo 40. José perguntou por que eles estavam abatidos, eles falaram que tiveram um sonho. Versículo 8 diz: e eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. E disse-lhes José: não são de Deus as interpretações? Conte-me o vosso sonho. Assim como José não criou bloqueio e trauma com gente, mesmo sendo caluniado e traído, ele não criou bloqueio para aquilo que Deus tinha lhe dado, os sonhos. Eu quero que você entenda uma grande verdade. Tenha discernimento para não associar a maldade humana com os projetos que Deus colocou no teu coração. Nós estamos falando de um menino que com 17 anos, Deus dá 2 sonhos para ele. Sonhos que ele entende que um dia governaria, porque os feixes dos irmãos se prostram diante dele. O sol, a lua e as estrelas se prostram diante dele. Ele entendeu, um dia eu vou governar alguma coisa. E os meus irmãos e a minha família se prostrará diante de mim. Só que quando ele conta esses sonhos, floresce ainda mais o ódio dos irmãos por ele. E é por isso que o pegam, o jogam no poço, depois o vendem como escravo. Era para esse menino, quando ouvisse a palavra sonho, ele se bloqueasse, ele se fechasse, ele falasse: não quero mais ouvir essa palavra. Foi por causa de sonho que eu estou aqui, padecendo nessa cadeia. Eu vou erradicar essa palavra do meu vocabulário. Sonho, não. Mas ele teve discernimento para entender que, por mais que pessoas não compreendessem, usassem da sua maldade para tentar minar e comprometer os seus sonhos, ele sabia que aquilo que veio de Deus deveria ser mantido. E quando ele ouve falar de sonho, me chamavam de o sonhador mor. Sonha comigo mesmo. Qual é o sonho? Não vem do Senhor os sonhos e as interpretações? Por favor, me conte, eu gosto disso. Pastor Lediel, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a sua vida. Porque tem muitas pessoas que se bloqueiam para os sonhos, se bloqueiam para os projetos de Deus, se bloqueiam para aquilo que você tanto desejava, quando alguma coisa na caminhada deu errado pela maldade humana. Pastor, o meu sonho era muito simples: amar e ser amado. Mas quando eu tentei, ou eu contei, fui dilacerado. Aquele homem me machucou e me magoou. Aquela mulher me machucou e me magoou. Não quero mais, não acredito mais. Casamento, constituir uma família, isso não é para mim. Cuidado, para você não ser confundido e enganado, porque aquilo que vem de Deus para o seu coração permanece de pé. Basta você não perder a sintonia. Pastor Lediel, eu tinha um sonho de crescer, prosperar, inovar, abençoar vidas, mas eu fui traído, fui enganado, só ouvi palavras negativas e várias vezes tentaram puxar o meu tapete. Sociedade, não faço mais. Aliança com pessoas, não quero mais. Não acredito mais nessas coisas. Cuidado! Você pode estar comprometendo aquilo que Deus tem reservado para você. Eu digo mais, escute isso.
muitas dores que você sofreu na sua vida, e quem sabe está sofrendo, servirão para abençoar outras pessoas. A maneira de Deus agir é tão interessante, para não dizer muitas vezes assustadora, que parece que Deus muitas vezes atrai para perto de nós pessoas que estão passando pelos mesmos problemas e as mesmas dificuldades. Agora, é lindo quando nós percebemos José, ao se referir, falar de sonhos, ele fala positivamente: sei quem dá sonhos e sei de onde vêm as interpretações. Vamos achar a solução, vamos interpretá-los. É interessante que o sonho de José nesse período não tinha se realizado. Pelo contrário, estava no caminho oposto. Ele era um preso, um presidiário, um prisioneiro. Alguém sem voz, sem vez, sem autonomia, preso, cativo, mas acreditando no sonho. E ele quer ouvir os sonhos. Escute o que eu vou te dizer. Preste bem atenção. Às vezes, pessoas chegarão para você, abrindo a alma, contando coisas que não deram certo. E você sabe que aquela era a promessa de Deus para a sua vida, o projeto de Deus para a sua existência que ainda não aconteceu. Mas não frustre os sonhos dessa pessoa que se abriu contigo. Pelo contrário, fale positivamente. Deixa a fé que está no teu coração alcançar também o coração da outra pessoa. Vai dar certo. Acredite-se em família, acredite em casamento, acredite nesse negócio, acredite nesse projeto, vá em frente. Não permita que os seus lábios reproduzem a maldade e a incredulidade de uma sociedade pervertida. José, ele entendia que Deus estava sim naquela questão de sonhos, e ele interpretou os sonhos daqueles dois homens. E é interessante que quando o copeiro diz: olha, eu sonhei que as uvas cresceram, floresciam e eu espremia no copo do faraó e dava para ele. E José disse: olha, são 3 dias, daqui 3 dias você vai voltar ao seu cargo. O padeiro, ouvindo a interpretação favorável, disse: olha, eu também sonhei com 3 cestos, mas é estranho, porque nos doces e nos pães as aves vinham e comiam. José disse: olha, no teu caso, daqui 3 dias, você morrerá, será enforcado. E o texto vai dizer que aconteceu. Mas o último versículo ali desse capítulo que nós lemos, verso 23, vai dizer que o chefe do copeiro, aquele que recebeu a interpretação favorável, José disse: por favor, lembra de mim quando estiveres junto com o faraó. O copeiro, porém, não se lembrou de José. Antes dele se esqueceu. Pergunta para quem está do seu lado: você já foi esquecido por alguém? O sentimento doído, sentimento tenebroso, sentimento ruim, ser esquecido. Quer ver quando você é esquecido a ponto de se sentir abandonado? Dói. A alma é dilacerada. Eu imagino José no dia seguinte: será que o faraó vai me chamar? Será que vão conseguir uma vaga para mim? Passa o primeiro dia, nada. Passou uma semana, ele diz, ele vai se lembrar e nada. Passa um mês e nada. 2 meses, 3 meses, 1 ano, o copeiro não se lembra. 2 anos e o copeiro não se lembra. Ser abandonado e esquecido dói. Eu já perdi as contas de quantas lágrimas já foi derramada no gabinete pastoral por causa do esquecimento e do abandono. Certa vez eu fiquei com uma senhora quase 4 horas conversando, no aconselhamento.
Era para ser 40 minutos, deu umas 4 horas. Abandonada pelo marido. Ralou para criar os filhos sozinho. E um dos filhos, quando se torna maior, também vai se lembrar dessa mãe. Esse ano, uma jovem senhora, pastor, sabe o que é você trabalhar 5 anos, ralar, para poder pagar e bancar os estudos dele? E ele se formou, virou doutor e virou as costas para mim. Me esqueceu, me abandonou. Num dos cultos, alguém me abraçava e chorava. E no gabinete abriu o coração. Eu era menino, 6 anos. E chego em casa, minha mãe está aos prantos, chorando. O meu pai tinha nos deixado. Nunca mais voltou. Pastor, ele dizia, você não sabe o que é, pastor. A dor de você andar na rua e ver um pai caminhando com seu filho e você não tem um pai. Você não sabe, pastor, o que é você crescer e vendo na escola as crianças apresentando e abraçando os pais e você não tem um pai. Abandono, esquecimento, dilacera a alma. Mas a grande verdade é aquilo que o próprio profeta Isaías na sua palavra vai dizer, inspirado pelo Senhor, capítulo 49 e o versículo de número 15. Isaías vai dizer: ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. E a última verdade é essa: Deus não esquece de você, mesmo quando as pessoas se esquecem. Gente esquece, mas Deus não. As pessoas te abandonam, mas Deus não. E se Deus não esquece de você, calma o teu coração, porque ainda não é o fim. O seu final não é de dor, de sofrimento e consentimento de abandono. O teu final é de bênção, é de sorrisos, é de vitórias. Aquele jovem que me abraçou chorando, dizendo: pastor, o meu pai me abandonou. O tempo passou, ele superou os bloqueios da alma e hoje ele é pai. E ele diz: eu estou fazendo tudo diferente com os meus filhos. Estou presente na vida dele. Fui curado porque o pai dos pais esteve comigo em todo o tempo. Vamos se colocar em pé para nós encerrar. Não esqueça dessa verdade. Deus, ele não nos abandona. E ele age sempre, mesmo quando os nossos olhos não percebem. É interessante que a vida de José é assim. Alguém que não sofre pouco, sofre muito. É traição, é calúnia e abandono. Quem sabe 3 armas poderosas para dilacerar a alma. Aquilo que o nosso próprio Jesus sentiu quando se encarnou. Jesus foi traído. Jesus foi abandonado. Jesus foi caluniado. Mas nós precisamos entender que, mesmo em meio a esses sofrimentos, o nosso Deus não está de braços cruzados. O nosso Deus continua sendo soberano, continua sendo o Senhor que dá sonhos
interpreta sonhos e realiza sonhos. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração específica em primeiro lugar. Para você que está aqui nesta noite, você está passando por um processo de sofrimento. E você precisa hoje receber essa esperança viva na sua alma para entender que não é o fim. Tem muitas coisas boas ainda para acontecer. Você que quer essa oração, sai do seu lugar, vem aqui na frente, que nós vamos orar por você. Se você está na galeria, vai lá no corredor do meio, os obreiros estarão orando por você. Sonhe grande, porque seu Deus é grande. Não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Sim, eu confio no meu Deus, e eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Sonhe grande, porque seu Deus é grande. Não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Se eu confio no meu Deus, e eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Oh, aleluia. Mais uma vez Deus tem falado aos nossos corações. Mantenha a sua fé nele, ele está agindo. O Senhor tem falado para você, mesmo com receio com algumas pessoas que te feriram, não permita que o ódio, o rancor domine a sua alma. Comece a ter atitudes de amor. Deixa que o amor dele flua no teu coração. O Senhor está falando para você não se bloquear com aquilo que ele deu. Não crie traumas na sua alma diante dos sonhos. E o mais importante, ele está contigo, não te abandonou. E se o Deus que dá sonhos não te abandonou, entenda, não é o fim, é uma vírgula. O sofrimento vai passar. O sofrimento vai passar. O sofrimento vai passar. E quando passar, você será melhor, você estará mais purificado, você estará mais preparado para desfrutar de tudo aquilo que ele tem para a sua vida. Feche os seus olhos, igreja, estenda a mão aqui para frente. Deus soberano, Deus dos sonhos, nós, igreja, abrimos o nosso coração diante de ti para receber a tua palavra nesta noite, que fala aos nossos corações. Aviva a esperança do teu povo, aviva a fé dos teus filhos. Não permita, Senhor, que no meio das nuvens nós venhamos a desacreditar na existência do sol. Não, nós cremos em ti, Senhor. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua soberania, nós cremos que tu estás no controle da nossa vida. Por mais que muitas vezes, Senhor, na dúvida, nós tendemos, Senhor, a ir para o lado da incredulidade. Hoje nós voltamos, viramos, Senhor, as costas para a incredulidade, olhamos para ti dizendo que nós escolhemos confiar. Mesmo quando ainda não vemos as coisas mudar, nós confiamos, entendendo que tu estás nos lapidando, nos preparando para desfrutar das bênçãos que vêm de ti. Em nome de Jesus, Senhor, reaviva sonhos, reative a fé. Em nome de Jesus, Senhor, coloca por terra ressentimentos e bloqueios, e que nós possamos entender que aquilo que tu nos fez sonhar
vai se realizar no teu tempo, na sua hora, conforme o nosso preparo, em nome de Jesus.